Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. E a nossa meditação é baseada no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 13, que diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Você tem conseguido segurar em Deus e permanecer firmado em Deus? Pois é, muitas vezes a gente não tem essa condição. E, na verdade, nem devemos ter essa pretensão de segurarmos em Deus, embora algumas canções digam segura na mão de Deus. A verdade é que Deus é quem nos segura. Assim como um pai caminhando com o seu filho pequeno, é o pai que tem que segurar, é o pai que segura a mão da criança para que ela não corra, para que ela não se perca dele, para que ela não caia. E assim é Deus na nossa vida, é Ele quem segura em nossa mão. Em outras palavras, é Ele que nos guarda, Ele que nos fortalece, Ele nos sustenta nos momentos difíceis, Ele nos dá a direção e, mais do que tudo, Ele nos dá a segurança de sabermos que Ele está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nesse contexto desse versículo, o profeta Isaías, falando a palavra de Deus para o povo e anunciando a vinda de um socorro, a vinda do Salvador. E o povo que estava oprimido, o povo que estava angustiado por muitos problemas, por pressões do seu tempo, Deus estava prometendo enviar alguém que estaria dirigindo e conduzindo a vida do povo e segurando o povo, carregando o povo. Que bom saber que Deus segura em nossa mão e nos carrega, nos fortalecendo quando a gente se sente cansado, direcionando a nossa vida quando a gente se sente perdido, porque é isso que nós fazemos quando seguramos na mão dos nossos filhos. E a palavra de Deus nos ensina que o Senhor nos segura pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo. Aqui esse texto ele mostra ao mesmo tempo a segurança que nós temos em Deus, porque Deus é quem nos segura, é Deus que não nos deixa cair, é Deus que vai nos fortalecendo e direcionando a nossa vida a cada dia, mas também fala da responsabilidade nossa, porque ele diz, eu te ajudo. Em outras palavras, existe uma parcela de responsabilidade nossa, de uma atitude, de uma ação que nós precisamos tomar em relação à palavra de Deus, em relação ao nosso dia a dia, vivendo sempre de acordo com a vontade de Deus e contando sempre que nos momentos difíceis Deus estará lá para nos socorrer, para nos ajudar. Nós lembramos lá em Mateus capítulo 14, quando os discípulos enfrentaram uma tempestade e Pedro, perguntando se era o Senhor, disse ao Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Pedro então pula do barco e começa a andar sobre as águas e de repente ele repara na força do vento, na tempestade e ele começa a afundar. E naquele momento ele clamou. Jesus então prontamente estendeu a mão, segurou Pedro e trouxe Pedro de volta e os dois entraram no barco e a tempestade cessou. E é assim que Deus tem feito ao longo da história, é assim que Ele fez com o povo dele no passado, na época do profeta Isaías, é assim que Ele fez com a humanidade de uma forma geral, com todo aquele que espera a salvação de Deus. Ele fez isso enviando Jesus. Na verdade, é o Senhor Jesus que nos segura, é Ele que nos sustenta em todo momento. Se a nossa vida, se nós sentimos que a nossa vida está perdida, é Ele que traz direção, porque Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você se sentir sem direção, quando você se sentir desprotegido, inseguro, enfraquecido, lembre-se dessa palavra. Nós temos um Deus, Jesus Cristo, que segura na nossa mão, nos levantando quando a gente cai, guiando quando a gente se sente sem direção e nos fortalecendo em todo o tempo, nos ajudando em todo o tempo. Que bom saber que a presença de Deus na nossa vida é como a força de Deus nos sustentando e conduzindo a nossa história em cada momento. Que Deus te fortaleça e que se algum momento que você tenha passado, esteja passando, você tem se sentindo assim, lembre-se que ainda que você não consiga, ainda que você não dê conta, existe um Deus que segura em nossa mão. É uma atitude dele, é uma ação dele, que expressa o amor dele, que expressa a graça dele, que expressa a misericórdia dele. E na verdade você sabe disso,
que na maioria das vezes você não dá conta e quando você vê, tudo já passou. Por quê? Porque há um Deus que sustenta e fortalece aquele que está cansado, que segura na nossa mão. Então lembre-se disso, existe um Deus que segura na nossa mão para que a gente possa continuar caminhando. Não desista, continue seguindo a direção que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus te abençoe, fique na paz.